Acho que vocês se lembram que o Pedro Álvares Cabral, quando decidiu partir para as Índias, ele tinha chegado aqui na terra do Brasil, passou aquele tempo aqui, e quando ele foi para as Índias, ele enviou um navio é, que estava sendo pilotado pelo Gaspar de Lemos, e esse navio foi para Lisboa, dar a notícia a Dom Manuel I da descoberta dessa nova terra. Quando o Gaspar de Lemos chegou lá, a notícia começou a se espalhar, notícia da descoberta dessa nova terra. Em Lisboa havia a presença de um francês, nessa época, chamado Binot Palmière de Gonneville. E esse francês era um aventureiro que ficou em Lisboa provavelmente entre 1498 e 1501, e ele presenciou a volta de Vasco da Gama, cheio de riquezas, das Índias. Ele presenciou a chegada do Gaspar de Lemos e mais, ele presenciou a volta do próprio Pedro Álvares Cabral, também com os navios cheios de riquezas. E aquilo deixou ele fascinado e ele resolveu organizar uma viagem para as Índias também. Então, como eu já disse, ele era francês, concebeu um plano para ir para as Índias, só que ele não era um navegador propriamente, mas isso era um problema relativamente simples de resolver. Ele precisava de navegadores que conhecessem a rota. Apesar da lei portuguesa proibir, ele conseguiu contratar 2 navegadores portugueses para que eles o levassem até as Índias. Esses 2 navegadores se chamavam Bastião de Moura e Diogo Coutinho. Ali numa taverna, ali provavelmente em Lisboa, ele contratou os 2. Então ele volta para a França, esses 2 vão com ele para a França. E na França, ele chegou com a notícia de que ia organizar uma nau para fazer essa viagem para as Índias. E na França já tinha chegado ali naquelas regiões ali costeiras da Bretanha e da... como é o nome daquela outra região que fica ali? A Bretanha e ali onde teve a invasão dos aliados. Enfim, tem 2 regiões principais ali nas margens do Canal da Mancha, de frente para a Inglaterra, que são muito voltadas, né, para essas questões marítimas. Ali o rio Sena desemboca. E aí, quando ele chegou lá com a notícia de que estava preparando uma expedição, uma nau apenas, né, que ele ia preparar para ir, já circulava por ali a notícia, né, de que algum tempo antes, pouco mais de um ano antes, Pedro Álvares Cabral tinha descoberto uma nova terra, tá? Então, ele conseguiu o patrocínio de 6 grandes mercadores franceses. Ele já tinha contratado os navegadores portugueses, então ele já tinha investimento, dinheiro para preparar a embarcação, e ele já tinha os navegadores. Então ele botou a mão na massa, começou a trabalhar, e de fato ele armou um navio bem grande, e ele deu o nome a esse navio de Lipoá, Esperança. Ok, esse navio estava muito bem preparado, ele colocou comida nesse navio para 2 anos de viagem, ele colocou um monte de mercadoria que poderia ser usada lá na Índia como matéria de troca, tá? E, por fim, quando chegou junho de 1503, mais precisamente 24 de junho de 1503, pouco tempo depois, acho que 15 dias depois que o Gonçalo Coelho e o Américo Vespucci tinham partido de Lisboa naquela segunda expedição exploradora, da qual já falei, 15 dias depois do Gonçalo Coelho e do Américo Vespucci partirem, ele partiu também, mas saindo da França. Normandia, acabei de lembrar. Bretanha e Normandia, essas 2 regiões da França ali, que ficam de frente para o Canal da Mancha. Era numa cidade ali, na beira do rio Sena, desaguando ali no Canal da Mancha, que o Gonneville vivia. Muito bem. Então eles partem em 24 de junho e no dia 30 de julho, ou seja, mais de um mês depois, ele atinge Cabo Verde. 20 dias antes deles chegarem em Cabo Verde,
a expedição, as 3 embarcações dos portugueses, tinham partido de Cabo Verde para o Brasil. Beleza. Essas são a expedição portuguesa e a viagem dessa nau francesa são paralelas, né? Eles praticamente fazem a viagem ao mesmo tempo. Porém, diferentemente dos portugueses, da expedição portuguesa, os franceses vão ter alguns problemas a mais. Eles vão pegar uma longa calmaria quando eles partem de Cabo Verde. Eles partem sozinhos, né, repetindo isso. Eles vão partir no início de agosto, sozinhos, para enfrentar o oceano, coisa que os portugueses não faziam, porque qualquer acidente que tivesse, eles estavam sem nenhum socorro. Mas eles foram, corajosamente os franceses foram. Depois de uma longa calmaria, eles vão enfrentar uma pesada tempestade de 10 dias. Depois desses 10 dias de tempestade em alto mar, quando a coisa acalmou de novo, os 2 pilotos portugueses não sabiam onde estavam. Tinha uma vaga noção, mas não sabiam exatamente onde estavam. Então eles ficaram ali praticamente à deriva por muito tempo, por mais de um mês. Houve digamos assim, um surto de escorbuto, né, que é uma doença que se desenvolvia-se muito nos marinheiros, né, nos marujos daquela época, pela falta de vitamina C na alimentação. Matou aí 6 ou 7 homens essa doença. E, por fim, já em novembro, no início de novembro de 1503, eles encontram uma ilha. Essa ilha, hoje a gente sabe que é uma ilha que ficava no litoral, não no litoral, né? Mais ou menos na altura da Argentina, na mesma latitude da Argentina, mas bastante distante do litoral. Essa ilha, inclusive, vai ser batizada por um português depois. Tá, aí o que aconteceu? Por algum motivo, que não se sabe qual, Bougainville resolveu abandonar a ideia de ir para as Índias e procurar a terra dos papagaios, a terra da qual se falava muito na Europa já, que Pedro Álvares Cabral tinha descoberto. E, assim, por uma noção que eles tinham de navegação, naturalmente, os pilotos portugueses poderiam não saber exatamente onde estavam, mas tinham uma noção de norte, sul, leste, oeste, então eles resolveram navegar em direção ao noroeste, ou seja, indo exatamente para o litoral do Brasil. E eles vão atingir, em 5 de janeiro de 1504, o litoral brasileiro, mais ou menos onde hoje é Santa Catarina, tá? Mais ou menos ali onde hoje é o encontro, a divisa entre Santa Catarina e Paraná. E se tornou ele, o Bougainville, o primeiro europeu a desembarcar ao sul de Cananéia, que tinha sido o ponto mais ao sul que os portugueses tinham atingido até então. Muito bem, eles vão passar 6 meses ali, com boas relações com os índios carijós. Então eles vão carregar as naus com o pau-brasil, fazer negócios, manter contato com aqueles índios. E havia um chefe indígena carijó chamado Arosca. E esse chefe ficou muito impressionado com os canhões franceses e resolveu enviar o filho dele, chamado Essomeric, para a França. Então ele meio que mandou o filho dele com a missão de aprender a construir canhões, porque com aqueles canhões, quando o filho dele voltasse e construísse aqueles canhões, ele poderia derrotar todos os seus inimigos. Os carijós eram um povo muito pacífico. Assim, havia guerras com outros povos indígenas, mas eles receberam os franceses muito bem, né? Não eram muito hostis, digamos assim. Bem, então depois desses 6 meses, e levando o filho do chefe indígena, o Bougainville começa a sua viagem de volta, mas ele não vai diretamente para o oceano, ele vai navegando pelo litoral para o norte. E aí, para reabastecer, mais ou menos na altura do Espírito Santo ali, ele resolveu parar. Só que ele parou exatamente onde era domínio dos Goitacá. E esse era um povo muito, muito aguerrido, muito hostil, praticavam canibalismo, então eles foram tocados dali, enxotados dali pelos Goitacá. Bem, enxotados, eles continuaram viajando para o norte, vão parar mais ou menos na Baía de Todos os Santos, Bahia, onde é a Bahia hoje.
Ali sim, eles vão ser bem recebidos pelos tupiniquins, vão se reabastecer. E na véspera do Natal, em 24 de dezembro de 1504, portanto praticamente um ano depois da chegada, ele parte de novo para a França, ok? Nessa viagem de volta para a França, ele vai ter alguns contratempos também. Em 9 de março ele vai atingir os Açores, até aí a viagem foi até tranquila, mas aí já muito próximo do litoral francês, ele vai ser atacado por um pirata inglês, vai conseguir escapar por muito pouco e depois vai topar com um pirata bretão. E já muito próximo mesmo do litoral francês, ele vai jogar a embarcação contra os recifes, vai naufragar a embarcação e eles, 28 homens, ele, o filho do chefe indígena, o Essomerique, e mais 26 homens, no total de 28, vão conseguir chegar à praia a nado, tá certo? Bem, o mais interessante é o seguinte, esse Essomerique nunca voltou para o seu povo, para os carijós, viveu até 1583 e com 94 anos morreu, um cidadão francês conhecido, admirável, com filhos, netos, bisnetos. E até tem histórias dos descendentes deles na Europa. Um, inclusive, que virou bispo e tal. Mas é muito curiosa essa história, né? De um filho de um chefe indígena carijó, por acaso foi pego ali por um navegante francês, o primeiro navegante francês que passou pelo Brasil, e ele é levado para a França, nunca mais volta, vira um francês praticamente. Ele casou com a filha do Gonenville. Então ele foi batizado, virou afiliado do Gonenville, porque o Gonenville achou que ele ia morrer de escorbuto. Ele pegou escorbuto. Havia até uma espécie de tutor dele, índio também, que foi junto na viagem, mas morreu de escorbuto. E o Gonenville achou que ele ia morrer de escorbuto, o batizou, mas ele sobreviveu. Aí virou afiliado do Gonenville, depois genro, porque casou com a filha do Gonenville e teve toda uma história lá na França. Essa foi a primeira, mas não a última vez que os franceses estiveram aqui. Aliás, na primeira metade, durante todo o século XVI, depois dos portugueses, a maior presença no Brasil vai ser de franceses. E ainda vamos falar muito dessa presença deles aqui. Desde o Maranhão até o Rio de Janeiro, sempre a gente pode falar em presença francesa. Inclusive, quase todos os relatos de viagem de portugueses ou de qualquer outro viajante que tenha passado pelo Brasil sempre vai relatar a presença de embarcações francesas, ok? E eles eram considerados inimigos mesmo, que os franceses não reconheciam muito esse domínio dos portugueses e dos espanhóis sobre essas terras novas aqui da América. Meio que eles não reconheciam o Tratado de Tordesilhas. Teve até um rei, eu acho que foi Francisco I da França, que chegou a dizer: eu vou respeitar o Tratado de Tordesilhas quando me mostrarem o testamento de Adão, deixando para portugueses e espanhóis todas essas novas terras descobertas. Bem, de fato, a viagem do Gonenville abriu as portas e, depois dele, muitos outros franceses vão passar por aqui e a gente fala disso depois. Não só vão passar por aqui, vão se estabelecer aqui também. Vão tentar criar aqui uma colônia francesa. Mas depois a gente fala sobre isso, ok? Um abraço.